Amém, meus irmãos? Romanos capítulo 6, versículo 4. Nos diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Romanos 6, 4. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Senhor meu Deus, a Tua palavra foi lida, que o Senhor nos traga a revelação para a edificação da Sua igreja, para crescimento do corpo de Cristo, para ficarmos a cada dia mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Assente-se dizendo graças a Deus. Meus irmãos, andar em novidade de vida. O tema dessa festa, uma reforma que aconteceu, iniciada no ano de 1517. Quando a gente fala da palavra reforma, como foi muito bem representado aqui no teatro, a gente pensa realmente numa mudança, em algo que está ruim, que pode ficar melhor. E a palavra reforma, ela não nos fala de pegar algo novo para ficar melhor, mas aproveitar aquilo que se já tem para ficar melhor. Todos nós precisamos de melhorar a cada dia. Existe uma palavra na ciência que chama-se entropia. Significa que se eu deixar uma coisa do mesmo jeito em que ela está, ela não vai ficar igual. Se ela não estiver melhorando, ela vai estar piorando. Sabe quando você vê ali uma falha ou um vazamento numa parede? Se você deixa do jeito que está de hoje para amanhã, ela não vai estar do mesmo jeito. Ela está piorando a cada dia. Por isso que nós precisamos ser reformados pelo Senhor todos os dias. É por isso que a sua vida precisa ser reformada todos os dias. É por isso que a sua família precisa ser reformada todos os dias. Porque quando as coisas começam a ficar ruins, a nossa ideia, o nosso interesse é em descartar e jogar fora. Mas Jesus está dizendo nessa noite: você não precisa jogar a sua família fora se ela estiver ruim. Você não precisa jogar o seu casamento fora se ele estiver ruim. Você não precisa jogar os seus filhos fora, abandonar, dizendo que não tem jeito. Para Jesus tem jeito sim. Para Jesus tem forma sim. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 18, quando ele estava ali na casa do oleiro, aquele vaso se quebrou. E o texto é muito claro, porque a palavra de Deus diz que Deus fez daquele mesmo vaso que estava quebrado, um vaso novo. Quem está do lado do filho aí, coloca a mão na cabeça desse menino. Deixa eu pegar a minha aqui. Deus vai fazer uma reforma na sua vida hoje. Deus vai transformar a sua casa hoje. Coloca a mão na cabeça do seu filho. Vem cá, minha filha, vem cá. Deus me deu duas, não é à toa. Coloca a mão na cabeça dele hoje. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai transformar a sua família. Tem solução para a sua casa. Tem uma reforma de Deus para você. Não é para jogar fora, não é para você descartar como se fosse alguma coisa comum. Deus nos trouxe aqui para trazer uma mudança genuína na sua casa, na sua família, nos seus filhos e em toda a sua descendência. Glória a Deus. E essa reforma que nós estamos falando aqui hoje é a reforma protestante. Grite bem alto: protesto. Eu acho que vocês não entenderam. As crianças, quando estão lá fora, lá em cima, gritam muito mais alto. Grita alto: protesto. A palavra protesto, que é muito utilizada na linguagem do direito, ela é declarada quando existe uma necessidade de eu discordar de alguma coisa. Quando você vê algum filme ou você participa de um julgamento e uma das partes grita protesto, quer dizer que ele não está concordando com a forma que o julgamento está sendo conduzido. Mas o juiz não ouve simplesmente o protesto e aceita. Ele pergunta: protesta por quê? Com base em quê? Precisa ter uma razão. A igreja de Jesus começou com o próprio Jesus.
quando ele vai para o Pai. Essa igreja começa com os apóstolos, dá continuidade com os apóstolos no livro de Atos. E como nós cantamos aqui hoje, uma igreja perseguida. Uma igreja que era perseguida pelo Império Romano e perseguida pelos judeus. Hoje pela manhã nós tivemos a aula do livro de Hebreus. Os hebreus, que é da descendência de Abraão, que depois foram chamados de israelitas e futuramente depois foram chamados de judeus até os dias de hoje. Esses que seguiam aquelas leis de Abraão e de Moisés também estavam perseguindo a igreja de Cristo. Passam-se 300 anos. O Império Romano tem um novo imperador chamado Constantino. Esse imperador, durante uma batalha, segundo a história, ele tem uma visão de uma cruz. E ele então pede aos soldados para desenhar uma cruz nos seus uniformes. E naquela batalha ele vence. Só que ele percebe que o seu império está sendo meio que dividido. E ele então faz com que todo o Império Romano seja um império cristão. Era para a gente dar glória a Deus, mas existe um problema. Ele estava fazendo com que o império se tornasse cristão, mas seria dominado, haveria uma interferência da política dentro da igreja. Então ele chama aqueles líderes cristãos da época e derrubam todos os deuses do Império Romano e colocam igrejas como cristãs, mas devendo obrigações ao Império Romano. Passam-se mais 200 anos, começa a Idade Média. Nessa Idade Média, a igreja se torna um poderio muito grande no meio da sociedade. Porém, é uma igreja que está politizada, uma igreja que deixa a parte espiritual e passa também a ser uma igreja monetária. E os líderes religiosos da época, eles então, intitulados como a Igreja Católica Apostólica Romana, já que foi Constantino que deu essa autoridade e essa liberdade para que eles pudessem cultuar, eles começam a cobrar que as pessoas pagassem pelos seus pecados, que elas tivessem as suas indulgências através de orações, através de desafios e através de pagamentos monetários. Até que Jesus olha e fala assim: eu preciso mudar essa igreja. E a gente pensa assim: quantas pessoas que Jesus vai levantar? Jesus levantou um homem. Jesus quer mudar essa cidade e Ele está contando com você. Jesus quer mudar a sua família e Ele precisa somente de você. Jesus quer mudar essa nação e Ele precisa somente de uma igreja que se levanta para poder obedecer e entender o que Deus quer. No ano de 1505, um jovem chamado Martinho Lutero estava fazendo faculdade de Direito. A ideia dele era ser um doutor, um funcionário público. Quando ele sai da faculdade, ele indo para casa, veio uma chuva forte. No meio dessa chuva, raios e trovões. E ele faz uma promessa: se eu chegar ileso em casa, eu abandono a faculdade de Direito e vou estudar teologia. Salmo 34. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ele chega em casa são e salvo, meus irmãos. Ele abandona a faculdade de Direito e começa a estudar teologia. Naquela época as pessoas não tinham a liberdade que nós temos hoje de ler e de interpretar a Bíblia. Cabia somente aos líderes da Igreja Católica Apostólica Romana, que dominava o império naquela época. E quando Martinho Lutero começou a estudar as Escrituras, quando ele começou a ler e entender o que estava escrito lá, aí ele gritou:
eu protesto, a minha vida precisa ser mudada, porque do jeito que nós estamos vivendo, não está da maneira correta, do jeito que nós estamos vivendo, está fora dos princípios da palavra de Deus. Essa palavra que ele leu lá no Salmo capítulo 119, no versículo 11, e ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. No versículo 105, ele leu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando ele leu Isaías capítulo 55, lá está escrito que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas cumpre tudo que lhe apraz e vai prosperar naquilo em que ela foi designada. Essa palavra que ele leu em Jeremias capítulo 23, que ela é como um fogo e como um martelo que esmiuça a penha. Essa palavra que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Essa palavra que Jesus falou em João capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Essa palavra que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 4, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Essa palavra que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, no capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que nós lemos hoje em Hebreus capítulo 4, versículo 12, essa palavra que é viva, que ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra na divisão da alma e do espírito. É essa palavra que Martinho Lutero gritou: eu protesto. E agora pega o seu menino aí de novo. Não cabe na cabeça do seu filho as palavras de ideologias, não cabe na cabeça do seu filho as vãs filosofias, não cabe no seu filho as palavras de mentira, mas é a palavra da verdade. Não tem palavra de inveja, mas palavra de conforto e de amor. Não tem palavra de maldição que vai imperar na sua família, mas é palavra de bênção, é palavra de virtude, é a palavra do Senhor que vai reinar na sua casa, em nome de Jesus. Esse grito de protesto e essa reforma precisa começar, é pela palavra de Deus, é pela palavra de Deus, que ela é a vida, ela é vida, ela é a vida. Glória a Deus. É pela palavra, meus irmãos, somente as escrituras, nada mais nos importa, basta a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 está escrito que Deus sustenta esse mundo todo pelo poder da sua palavra. E você acha que Ele não vai sustentar a sua vida, meus irmãos? Você acha que Ele não está cuidando da sua família? Basta uma palavra do Senhor, que nós tenhamos fé, como aquele centurião que está em Mateus capítulo 8, que chegou para Jesus e falou: meu empregado está passando mal lá em casa. Jesus falou: eu vou e vou levar saúde para ele. E ele falou: não, Jesus, não precisa do Senhor ir, basta uma palavra do Senhor e ele será curado. Basta uma palavra do Senhor e a sua família será abençoada. Basta uma palavra do Senhor e os seus filhos serão renovados pelo poder de Deus. Esse foi o primeiro embasamento de Martinho Lutero. É somente as escrituras. E o segundo embasamento dele: somente Cristo. É só Jesus, meus irmãos. É só Jesus. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde existe uma grande admiração, até exagerada, da pessoa, da figura humana. Pessoas que brigam, que lutam por ideais de humanos, tanto no aspecto ideológico, quanto no aspecto político e também no aspecto religioso. No aspecto ideológico, nós temos aí a cada dia surgindo os coaches, e muitas pessoas estão indo atrás desses homens, estão buscando as orientações dessas pessoas, estão seguindo essas ideias novas, como diz na linguagem deles, um mindset,
uma mentalidade diferente. E nessas palestras, nessas orientações, eles falam assim: tudo que você precisa está dentro de você, você precisa de uma autoajuda. Mas aquele que segue Jesus não precisa de autoajuda. Quem segue Jesus precisa da ajuda do alto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Aspectos políticos. Tem gente que fala assim: comprei minha casa porque o governo liberou um pacote lá. Meus irmãos, as políticas públicas não são para todo mundo não sei se você sabe. Existem filas e filas de pessoas que reúnem associações para tentar uma oportunidade de comprar a casa. E aí, chega no momento da eleição, ele fala assim: não, eu vou votar no político fulano de tal, porque foi ele que me deu a casa. Não, foi Jesus que abençoou você através dele. Usa melhor, Jesus usou ele para abençoar você. Eu fiz faculdade e eu devo um voto eternamente para determinado político, porque foi ele que fez uma política pública para eu poder estudar. Não, meus irmãos, nem todo mundo conseguiu. Jesus abriu a porta, tocou no coração desse político, foi aprovado o projeto, e Deus é quem abriu a porta para você. E se você estudasse mais de Jesus para falar com tanto amor que você fala do seu político de estimação, se você estudasse Jesus como você estuda os coaches que estão orientando você, e aí você vai dando cabeçada para tudo quanto é lado, e falasse de Jesus com tanta vontade como você fala do seu coach para o seu colega. Aspectos religiosos. Eu fui na igreja fulano de tal, o pastor orou por mim e eu fui abençoado. Não. De forma alguma, meus irmãos. A bênção, ela vem de Jesus. Jesus decidiu te abençoar. Você pode ter vindo aqui e a pastora ter orado por você. Eu tenho certeza que a pastora jamais quer tomar o lugar de Jesus na sua vida. Eu tenho convicção. Ou, quem sabe pior, pessoas que saem da igreja por causa de líderes religiosos que caem. Como o evangelho era mais puro, na época que Malafaia não mexia com política. Eu não vou mexer mais com igreja, não. Você está seguindo Malafaia, meus irmãos? Mas bom era o Feliciano, lá nos Gideões, aquelas mensagens poderosas. Agora ficou só político. Você está seguindo Feliciano, meus irmãos? Mas o Mário de Oliveira, vocês viram na internet que está falando dele? Um tanto de acusação. Meus irmãos, quem acredita na justiça divina, levanta a sua mão. Se você não crê, não precisa levantar. Quem crê na justiça divina, levanta. Se você não crê, não precisa. Deus disse na sua palavra, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente ceifará. Você não tem que guiar a sua vida por causa de líder religioso. Você não tem que guiar a sua vida porque alguém escandalizou. Você tem que olhar para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. É somente Cristo. Reforma a sua vida hoje, meu querido. Tire esses pensamentos mundanos aí. Protesta. Eu protesto, a minha vida não pode ser assim. Eu tenho que andar em novidade de vida.
se eu estou andando seguindo coach, seguindo político ou seguindo qualquer tipo de religioso, isso não serve mais para mim. Eu estou olhando, é só para Jesus, é só Ele que importa. Vamos dizer juntos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Coloca a mão na cabeça do seu menino aí, coloca a mão na cabeça do seu filho. Ele não vai mais seguir ideologia de youtuber, ele não vai seguir ideologia de partido político, ele não vai seguir líder religioso, ele vai olhar para Jesus, ele não vai olhar para essas coisas do mundo, para essas coisas que são finitas, mas vai olhar para o Pai da eternidade. Ele vai olhar para o Príncipe da paz, ele vai olhar para o Deus Todo-Poderoso. Na sua casa não cabe ninguém senão Jesus, na sua casa não tem mais ninguém senão Jesus. Quem controla a sua casa é Deus, quem domina a sua vida é Deus, quem domina os seus filhos é só Jesus. Glória a Deus. Somente a graça, meus irmãos, somente a graça de Deus é que nos basta. Somente a graça. Hoje nós estamos presenciando famílias em que olham mais para o seu merecimento. O que eu tenho é o que eu trabalhei e é o que eu mereço. Não, meus irmãos, é a graça de Deus. É um favor que você não fez nada por merecer. Nós não fizemos nada para merecer a graça de Deus. Essa graça que perdoa, essa graça que transforma, essa graça que restaura, essa graça que te abraça nos momentos mais difíceis da sua vida. Não existe outro meio de salvação senão pela graça de Deus. Só as Escrituras, só Jesus e somente a graça de Deus. Tem gente que acha que é por sacrifícios e vive uma vida religiosa sacrificial, meus irmãos. Eu vou fazer um propósito porque eu quero receber uma bênção de Deus. Isso é muito bom, mas desde que não seja uma troca. Você faz porque você ama a Deus, e Deus te abençoa porque Ele te ama. Ah, mas eu vou deixar de fazer alguma coisa porque eu quero receber uma bênção. E aí toda vez que você vai dar o seu testemunho, aí você fala: a partir do momento que eu comecei a fazer alguma coisa, a me sacrificar, Deus abençoou do outro lado. Não faça isso não, meus queridos. Não é assim que funciona. Assim são as indulgências de antes da reforma. Assim são os sacrifícios que eram obrigatórios e que aquele que não fizesse e se sofresse algum dano, aí ele ia falar: se eu tivesse feito aquilo que o padre falou para mim, que o líder falou para mim, a minha vida seria diferente. Não, meus irmãos, a graça do Senhor é que nos basta. Nós somos justificados pela graça de Deus. Essa graça que Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que é uma graça salvadora a todos os homens. A graça de Deus, ela é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Existe a graça comum de Deus, que Jesus revelou em Mateus capítulo 6, quando ele disse que quando a chuva vem, ela vem para justos e para injustos. Quando o sol nasce, ele brilha para os justos e para os injustos, mas aqueles que aceitam a graça de Deus no seu coração, através da fé, e sabe que a sua bênção vem por causa da graça de Deus, esses são aqueles que agradam ao Senhor. É por isso que Tiago falou que Deus, ele abate os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Deus tem revestido a sua família de graça. Eu já estou descendo, você já sabe o que você vai fazer. Ih, meu sapato até estragou aqui, ó. Deus
está trazendo vitória para você hoje. Deus está trazendo vitória para você hoje e para sua família. Coloca a mão na cabeça do seu menino e fala com ele: é sua graça de Deus sobre você, meu filho. Você não precisa, minha filha, de fazer qualquer coisa. Você não precisa de sacrifício. Você não precisa de fazer qualquer outro tipo de intervenção para fazer com que a bênção de Deus venha sobre você. A bênção de Deus vem por causa da graça. A salvação vem através da graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 está escrito: porque a graça de Deus é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é por causa de obras para que ninguém se glorie. É a graça de Deus que te sustenta. É a graça de Deus que te faz levantar de manhã. É a graça de Deus que dá sabedoria para os seus filhos. É a graça de Deus que protege em todos os seus caminhos. É a graça de Deus que te acompanha. É a graça de Deus. É a graça de Deus. É a graça de Deus. É a bondade de Deus. É a bênção de Deus. É somente a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Somente a fé, meus irmãos. Nós vimos o primeiro hino aqui da meia-noite. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Uma das coisas mais difíceis de encontrar hoje, meus irmãos, é pessoas de fé. Hoje nós vivemos num pessimismo terrível. Palavras assim: daqui para frente é só para trás. Comigo nada dá certo. Essa autodepreciação de falar assim: se acontecer alguma coisa boa comigo, foi sorte. Pessoas que estão querendo receber algo de Deus de maneira rápida, na geração do fast food, que não tem paciência de esperar o que Deus vai fazer. Pessoas que estão numa caminhada com tanta dificuldade, porque isso, meus irmãos, acontece com todo mundo. Se a sua vida está difícil hoje, está difícil para todo mundo, meus irmãos. Não tem ninguém que está com a vida boa, uma vida tranquila, não. Tem luta todos os dias. E essas lutas vêm justamente para tirar a nossa fé. Lucas capítulo 18, Jesus contou a história do juiz iníquo, onde tinha ali uma viúva, que ela ia todos os dias. Ela ia quando, meus irmãos? Quando, meus irmãos? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Fala para o seu filho aí. Todo dia. Todo dia. Naquele tribunal, para pedir que o juiz julgasse a causa dela. Todo dia, meus irmãos. Todo dia. Segunda-feira, ela estava lá. E o juiz falava com ela: eu não vou julgar a sua causa, não adianta vir amanhã. No outro dia, ela estava lá, terça-feira. E ele falava com ela: para de me importunar, eu não vou nem te receber mais aqui. Na quarta-feira, ela estava lá. Mas eu não vou julgar você. Ainda mandava recado: fala com essa mulher que não é ela para vir aqui me importunar mais. Quinta-feira ela estava lá, sexta-feira ela estava lá, sábado ela estava lá, domingo ela estava lá, janeiro ela estava lá. A Bíblia não fala quanto tempo, Jesus não falou quanto tempo que ele fez a causa dela. Era janeiro, ela estava lá, fevereiro, março, abril até dezembro. Era 2025, 26, 27, 28, 30, 50, não importa. Todo dia ela ia lá em busca de alguma coisa. E ele nunca fez nada por ela. Até que um dia ele falou: essa mulher está me importunando demais. Hoje eu vou julgar a causa dela. E aí Jesus fala: se esse homem, que era iníquo, que não tinha amor por ninguém, por causa da importunação dela, não julgou a causa dela, quanto mais o vosso Pai Celestial, que cuida de você dia e noite, não vai ouvir as suas orações? E tem gente que faz uma campanha de 7 dias, mãe, e fala assim: Deus não abençoou, volto lá mais não. Vem a campanha, um pregador de fora faz ali 3 dias de campanha, e aí ele lança uma palavra: Deus vai te abençoar ainda essa semana. Passa a semana, a pessoa não foi abençoada, quer saber mais de Deus não. Eu preguei domingo passado para as crianças lá em cima. A palavra de Deus, a parábola do semeador, ela acontece todos os dias, inclusive aqui hoje. Tem a mensagem que vai cair numa estrada.
Tem gente que está me ouvindo aqui agora e quando sair lá fora, ele nem vai lembrar do que aconteceu. Ele só vai lembrar de haver ter colocado a mão na cabeça do menino. Tem gente que está ouvindo a palavra e vai guardar no coração, mas vai vir um sol tão forte, uma luta tão grande amanhã, que ele vai abandonar e não vai querer saber de nada. Tem gente que está ouvindo a palavra de Deus hoje, ela vai crescer, mas aí vai passar um tempo, os espinhos vão encravar no pescoço, as coisas vão ficar arrochadas, vai ficar mais difícil e ele vai abandonar a fé. E isso, meus irmãos, não é maldição ou a coisa que eu estou falando assim do nada, não. É a palavra de Deus. Jesus é quem falou que no meio da multidão é assim que funciona. A mensagem dele foi assim, a minha não vai ser. Mas Jesus falou que tem uma terra boa. Tem ainda coração bom voltado para Jesus. Tem ainda coração de fé voltado para Jesus. Que não olha a circunstância, que não olha a luta, não olha barreiras, não olha maldições, não olha doença, como nós vimos aqui na segunda-feira com a irmã Carla, mesmo respirando com dificuldade, ela falou, eu creio que Jesus já me curou e eu estarei aqui dando testemunho e vou cantar louvores ao meu Deus. Isso é um exemplo de fé que é raro de se encontrar hoje em dia, e é por isso que Deus nos trouxe aqui para reformar essa cabeça nossa de pensar que tudo vai dar errado, de pensar que nada vai dar certo, de achar que as coisas estão indo ladeira abaixo. Jesus está te levando para cima, Jesus está te puxando para cima. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Eu já desci aqui, você já sabe o que você vai fazer. Coloca a mão na cabeça desse menino, vai ter fé no coração dele. Ele não vai olhar para as coisas do mundo, ele vai olhar só para Jesus. Tem fé nascendo no seu coração que vai derramar sobre a vida dos seus filhos. A Bíblia diz, Salmo 133, que o óleo desce sobre a barba de Arão e depois vai para as suas vestes. Deus está colocando fé na sua cabeça e vai derramar na cabeça dos seus filhos. O seu filho, a sua filha vai falar, o meu pai é um homem de fé, a minha mãe é uma mulher de fé, a minha avó é uma mulher de fé. Essa igreja é uma igreja de fé. Nada abala a minha vida. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. É através da fé que nós agradamos ao Senhor. É somente através da fé que nós vamos vencer os dardos malignos do diabo. Não deixe o diabo semear mentiras na sua cabeça. Creia e tenha fé que Deus é contigo. Glória a Deus. E eu termino essa mensagem, meus irmãos. Glórias somente a Deus. Glória a Deus pela sua família. Glória a Deus pelos seus filhos. Glória a Deus pela sua igreja. Glória a Deus pela nossa pastora. Glória a Deus pela nossa vida. Glória a Deus pelo seu trabalho. Glória a Deus pela sua casa. Glória a Deus porque Deus tem te sustentado. Glória a Deus porque você veio aqui hoje para ouvir essa palavra. Glória a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus porque nenhuma praga chega na sua casa. Glória a Deus porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus, glória a Deus. Mas tem gente que não dá glória a Deus, meus irmãos. Tem gente que esqueceu de dar glória a Deus. Tem gente que entra no culto desse e não dá glória a Deus. Tem gente que não dá glória a Deus quando acorda. Tem gente que não dá glória a Deus quando está na frente ali do almoço. Como a pastora tem sempre falando, a mesa com a família. Tem gente que não dá glória a Deus porque o filho chegou seguro em casa. Tem gente que não dá glória a Deus porque o filho passou de ano. Tem gente que não dá glória a Deus porque tem um sustento dentro de casa. Tem gente que não dá glória a Deus pela esposa, pelo marido que está com você. Essa semana eu dei muita glória a Deus pela vida da minha esposa. Fui fazer um exame terrível, meus irmãos. Exame terrível, meu Deus do céu. E aí, saí meio zonzo lá do hospital. Minha esposa segurando minha mão, parecia que quando eu
olhava para um lado e para o outro, parecia que o negócio ia num delay, assim, eu demorava muito. E ali, depois desse exame terrível, essa biópsia que eu tive que fazer, eu tenho certeza que Jesus já curou, não tem nada em mim, em nome de Jesus. Tem certeza, tem tanta palavra, meus irmãos, tanta palavra, tanta oração para mim. Eu até falei com a minha esposa, eu acho que Deus está ouvindo lá as orações e fala: Senhor, abençoa o Denis, tá bom, eu já entendi. Aí vem os guerreiros de ação, eu abençoo o Denis, não, eu já entendi. Na escola dominical, abençoa o Denis, eu já entendi. Aí eu ministro louvor aqui: ô irmãos, vamos orar para o irmão Denis. Aí Deus tá bom, eu já abençoei ele lá. E ali, ela pegou o carro e foi dirigindo. Eu estou assim: meu amor, muito obrigado, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não te deixa sozinho, meus irmãos. Deus levanta pessoas para te abençoar. Deus levanta pessoas para orar por você, que você talvez nem sabe. Você sabia, meus irmãos, que neste momento agora tem gente orando por cada um de nós? Você acha que é só nós que estamos cultuando aqui agora? Não é por falta de oração que a bênção de Deus não vem. É por falta de fé e por falta de dar glórias a Deus. Glorificar a Deus por Ele ter sustentado a sua casa. Glorificar a Deus por essa festa tão bonita. Glorificar a Deus porque você está vivo, meus irmãos. A vida de Jesus está sobre nós. Quantas pessoas que você conviveu e que já foi embora, e você está aqui, vivo, respirando, dando glória a Deus. Vem no culto, dá glória a Deus, se alegra, se regozija no Senhor. Nós precisamos trazer essa reforma para dentro de nós e tirar esse coração ingrato que vem porque às vezes a gente pedia a Deus uma calça nova e Ele não deu. Porque às vezes a gente queria ter um carro do ano, Ele não deu. Porque a gente queria almoçar num restaurante grande para comemorar um aniversário e não foi possível dessa vez. Essa ingratidão que vem no coração das pessoas, meus irmãos, por mais que recebam a bênção de Deus, ela entristece o coração de Deus. Na Bíblia diz que Jesus encontrou com 10 leprosos. 10. E falou com eles: vocês estão limpos e curados. Quando Jesus foi embora, eles se olharam para si e falaram: nós estamos curados. Somente um voltou para agradecer e para dar glórias a Deus. E Jesus, ele no seu sentimento, ele fala assim: não foram 10 curados? Onde estão os outros 9? Onde que está o nosso glória a Deus, meus irmãos? Deus sente falta. A gente chega num culto desse, não dá glória a Deus. Eu estou olhando lá de cima: nossa, fulano não abriu a boca hoje. Está passando uma luta, está passando dificuldade. Mas tem gente que está do lado dela, que está passando uma luta até maior, ela nem sabe disso e está me glorificando. Onde que está a nossa glória a Deus? Onde que está a nossa adoração a Deus? Onde que está a nossa gratidão em ter certeza de que é Deus quem nos salva deste mundo, meus irmãos? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 está escrito: se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós estamos aqui, meus irmãos, e damos glória a Deus, que por mais que estejamos passando por lutas e tribulações, há uma morada no céu preparada para nós. Há um lugar preparado para aquele que crê. Deus está reformando a sua vida hoje, e é por isso que você precisa gritar: eu protesto. Na minha vida só cabe a palavra de Deus. Na minha vida é só Jesus que importa. Na minha vida é só através da graça de Deus que eu sou abençoado e sou salvo. Na minha vida eu tenho fé, eu tenho convicção que aquele que prometeu é fiel para cumprir e está aguardando um lugar separado para mim, e é para esse Deus que eu dou glórias, que eu dou aleluia. Se você está com vontade de glorificar, dá um pulo desse banco, levanta aí da sua cadeira, dá glória a Deus, diga glória a Deus pela sua família, glória a Deus pela sua casa, glória a Deus pela sua
sua igreja. Glória a Deus, porque Ele tem sustentado você, porque Ele tem abraçado você, porque Ele tem guiado a sua vida em direção à eternidade. É só Jesus, é só pela graça, é só através da fé. Diga glória a Deus. Coloca a mão na cabeça do seu menino aí, vamos terminar. A reforma vai começar em você e vai estender para os seus filhos. Não adianta você falar que o seu menino está andando para o caminho errado, porque você talvez está andando também. Os seus filhos nada mais são que o reflexo daquilo que você faz, não daquilo que você diz. Quer uma mudança genuína? Leia a palavra. Quer uma mudança genuína? Olhe só para Jesus. Quer uma mudança genuína? Tenha fé no seu coração. Quer uma mudança genuína? Creia que é a graça do Senhor que te sustenta. Quer uma mudança genuína em tudo que acontecer na sua vida? Quer comais, quer bebais, ou quer fazer qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Senhor, meu Deus, estamos aqui nesta noite e apresentamos cada família aqui representada, cada criança, meu Deus, que está aqui sendo abençoado pelos pais, sendo abençoado pela mãe, ou por alguém que Deus levantou, que o Senhor levantou aqui nessa noite para servir de intercessor. Em nome de Jesus, que nessa vida, Pai, que nessas famílias só venha reinar o reino do Senhor, que só venha brilhar a glória do Senhor. Em nome de Jesus, que possa haver novidade de vida, que nós possamos olhar somente para a Tua palavra, ser guiado pela palavra, andar na palavra, obedecer a palavra, olhar somente para Jesus, esquecer desses políticos, esquecer de líderes religiosos e firmar os nossos pensamentos no Senhor. Meu Deus, que a Tua graça esteja, meu Deus, derramada a cada vida. A graça salvadora do Senhor venha encontrar pessoas aqui com o coração disposto a andar na palavra do Senhor. Meu Deus, que não falte fé nessa família, que não falte, meu Deus, a glória do Senhor nessa casa, e que em tudo que acontecer nós possamos glorificar ao nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Mais forte, glória a Deus. Aplauda ao Senhor dizendo glória a Deus.